No programa de hoje, vamos falar sobre como cumprir as promessas de Ano Novo. Dicas práticas nas áreas de desenvolvimento pessoal, da saúde e também das finanças. Para isso, nós convidamos o psicólogo clínico e também professor do curso de psicologia da URI Erechim, o doutor Paulo Countz. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Tayane, e a todos os ouvintes do Bom Dia. Doutor, sempre quando começa um ano, nós fazemos aquelas famosas promessas. Esse ano eu vou cuidar da saúde, esse ano eu vou começar a academia. Só que chega fim de ano, muitas delas não são cumpridas. Por que tantas pessoas têm dificuldade de cumprir essas promessas de Ano Novo? Ok. Então, primeiramente, é importante assim, de compreendermos, né, Tayane e ouvintes, que existe um simbolismo na virada do ano. Né? Existe um desejo de mudança. Né? Nesse desejo de mudança é onde as pessoas fazem seus novos projetos, suas metas, né? Enfim, projetos que têm a ver com o lado pessoal, profissional, amoroso, financeiro, enfim. Né? Então, é legítimo, né, dentro do processo de evolução do ser, que se busque, né, novas alternativas, enfim. Claro que, né, dentro da tua pergunta, né, temos que ter bastante cuidado para que esses projetos não se tornem um mundo da magia, né, que possa, posteriormente, chegar no fim do novo ano, estarmos frustrados, né, insatisfeitos, decepcionados, entristecidos. Né? Então, é importante de compreender que base que nós temos, né, esse desejo. Existe um desejo de poder ter uma vida melhor. Ok, lembrando sempre, né, Tayane e ouvintes, que o desejo, ele busca sempre o que nós chamamos na psicologia um objeto de prazer. O objeto não é uma coisa material, né, mas é tudo que se almeja, né, e que se busca conquistar. Né? Então, o prazer, ele tem que estar vinculado, né, aquilo que dê satisfação, realização e até, né, sentidos da vida. Fundamentalmente, dentro do que tu pergunta, como é que muitas pessoas, de repente, não conseguem cumprir. E falando uma coisa, doutor, sim, é a maioria das pessoas. A maioria. Ok, mas aí eu vou te colocar assim e colocar para o público em geral. Nós precisamos, fundamentalmente, buscar em nós quais são as nossas verdadeiras necessidades internas. O desejo frente às coisas, ele depende muito, né, o desejo legítimo, daquilo que nós temos dentro de nós, enquanto identificação das nossas necessidades. Veja bem, e principalmente hoje, né, que temos as redes sociais, né, as mídias massificadas, que em função de nossa sociedade de consumo agressiva, né, ela faz com que daqui a pouco os desejos não sejam subjetivos, ou seja, não sejam realmente da minha vontade interna, e sim do que dizem para mim do que é o melhor restaurante para ir, a melhor viagem para fazer, né? Ou seja, são falsas promessas de felicidade, né, que faz com que quando a pessoa, né, dentro das redes sociais, elas, em especial hoje, encontram essas promessas, né, na verdade, quando encontram, e até as pessoas encontram, elas não vão se satisfazer, porque elas não são legítimas. Porque o desejo, né, para ser legítimo, ele precisa de um prazer que realmente tem a ver com as minhas necessidades internas. No caso, estamos nas redes sociais, vemos algo, por exemplo, tal família está em tal lugar e está feliz. Então, eu acho que se eu for para aquele lugar, eu também vou estar feliz. Mas, na verdade, não é um desejo meu, é um desejo de outra pessoa. Isso, é um desejo do outro, né, do capital, né, da sociedade de consumo, que por trás, né, existe essa, né, que todos nós estamos inseridos, né, a sociedade do consumo agressivo, né, porque é aquela coisa, a sociedade massificada no consumo, ela gera culpa. Né? Primeiro que se eu não conseguir, eu sou um fracassado, eu sou um frustrado. E aquela questão da comparação também, hoje está muito em alta isso, né? Sempre, porque você vê aquilo, outro não consegue, tu vai buscar
tudo para conquistar aquilo que os outros dizem que gerou a felicidade nele. Você chega lá e você não vai encontrar. Porque nem sempre aquilo que é sucesso para o outro seria sucesso para outra pessoa. É isso, porque não é realizante dentro do meu desejo. Né? E aí o que acontece? Nós temos uma estrutura social hoje ao qual os níveis de ansiedade estão muito altos. Por quê? Quando você não encontra e não acomoda o teu coração, que na verdade são nossos anseios, nossos desejos, né? E o Freud já dizia, né? Nossa vida, ela se encaminha sempre para o princípio do prazer. Né? Prazer no aspecto de realização, de satisfação, de encontro de algo que realmente preenche as minhas necessidades. Então, nós vemos a sociedade, né, numa busca desenfreada de algo imediato, de um prazer imediato, porque se não tiver esse prazer imediato, eu já troco, né, fica tudo muito fácil, eu já quero algo diferente que possa, de alguma forma, me preencher. E aí, o que acontece, né, Tânia? Muitas vezes as pessoas, né, nesses casos, elas entram numa situação de baixa autoestima, sentimento de incapacidade, de incompetência, de insuficiente, ou seja, nada é suficiente para mim poder estar realizado. E aí cria situações, né, psicopatológicas, né, de quadros depressivos, transtorno ansiogênico, com uma série de problemas de saúde mental que nós vemos, né, em geral, na estrutura social, né? Então, o primeiro passo seria identificar o que realmente é o nosso desejo e não o do outro, em primeiro lugar. Primeiríssima coisa. Saber o que você quer. Com certeza. E o que a gente quer é o que nós temos como necessidade. É importantíssimo a diferenciação nessa compreensão. Né? E até porque também, né, junto com isso, nós temos que ter uma outra compreensão, que nós precisamos quebrar algumas crenças, né, conceitos que nós trazemos desde a infância. Eu não consigo isso não é para mim. Não, nós temos que entender uma coisa fundamental nessa questão para poder, né, ultrapassar esses bloqueios que fazem com que a gente muitas vezes não avança. Né? Todo ser, todos nós temos limitações. E isso nós temos que entender. Você tem, eu tenho. Né? Cada ser humano tem as suas. Limitações, e a gente tem que compreender isso. Né? E a vida nos traz limites. E nós temos que aprender a conviver com esse tipo de situação. Isso não quer dizer que nós não vamos poder atingir aqueles nossos objetivos, mas são objetivos que têm que ser realistas, né? De acordo com a nossa possibilidade, com aquilo que nós identificamos, né? Que é onde eu coloquei a questão do desejo, né? Do desejo subjetivo, né? De acordo com a nossa necessidade interna, né? Ele tem que ir de acordo com aquilo que nós nos identificamos, né? Para transpor essa condição. Né? Então, e existe várias formas, a gente pode até trabalhar aqui também, né? na entrevista de hoje, de repente, um olhar diferente dentro de tudo isso. Né? Porque não é porque nós temos nossas limitações e a vida traz limites que nós não vamos poder conquistar. A questão do autoconhecimento também, doutor, até na questão de planejar as metas, se autoconhecer para assim fazer essas metas. Sim, é fundamental. Assim, o autoconhecer já entra na questão de você, primeiramente, identificar o que é importante para ti. Quais são as tuas prioridades? E quais são verdadeiramente a tua necessidade, o que tu precisa para poder estar numa felicidade, no aspecto muito amplo, porque quando a gente faz nossos projetos para o ano, na virada do ano, nós precisamos focar e enquadrar mais o que nós queremos. Esse ano eu vou querer ser feliz, ou mais feliz. Mas o feliz é muito subjetivo. O que vai ser a felicidade para ti? O que é a felicidade para você? Isso. Então, esse ano, né, eu vou... meu projeto de vida na área da saúde vai ser emagrecer. Né? Então, esse ano... Um projeto de muitos. De muitos. Eu vou emagrecer. Ok. Então, fim do ano, eu quero estar com menos peso corporal. Né? Se eu chegar no fim do ano e não conseguir, a probabilidade de frustração e quadros depressivos são muito grandes. O que nós temos que entender? Que os projetos que nós fazemos na virada de ano, né, dentro de um simbolismo cultural, vai fazer com que nós precisamos ir em etapas. Por exemplo, né, eu quero emagrecer no Fluminense, meu projeto de vida no sistema da saúde. Né? Eu preciso aprender a valorizar a cada momento. Né? Essa semana eu vou fazer uma caminhada na quadra.
Dividir em momentos a tua meta. Dividir em momentos. Porque acontece muito, doutor, aquela coisa do amanhã eu começo, hoje é sexta, hoje é fim de semana, Isso tem que dividir o dia em momentos. Vou fazer a dieta, né? Então, essa semana tem um aniversário, tem uma festinha, né? Não, parei. Essa semana, né, eu vou na festinha, mas eu vou começar no dia a dia a ter uma alimentação mais saudável. Hoje eu comi uma salada, comi um frango. Valorize esse momento. Hoje eu caminhei na quadra e fiz uma caminhada. Valorize esse momento. Ou seja, dá valor às pequenas conquistas também. Muito, muito. Nós não podemos fazer um projeto macro, né? Chegar ao fim do ano e eu não emagreci. O que vale foi a tentativa de você não desistir, a tua força de vontade, né? Porque o fracassado não é aquele que não consegue, o fracassado é aquele que não desiste. Né? E nós temos que ter essa força de vontade e aprender a valorizar as pequenas coisas que estão no dia a dia. O nosso ser, né? A nossa construção na estrutura de personalidade, ela está muito nas nossas rotinas. E nós precisamos trazer para as rotinas a valorização, né? E a satisfação das pequenas coisas. Eu fiz uma volta na quadra hoje, já me senti bem. E amanhã também eu vou fazer 2 voltas na quadra. Comemorar, valorizar, contemplar essas conquistas. Não adianta eu esperar fim do ano e de repente eu não emagreci, né? E vai... Pois é, doutor. Todo ano. E como que as pessoas podem, que nem o doutor comentava ali, lidar com essa frustração? Porque, querendo ou não, quando você olha, tinha 10 metas, cumprir 3. Vai ter aquela frustração, assim, exatamente por causa desse simbolismo. Mais um ano passou, vou levar para o ano que vem essa promessa. Como é que lida com a frustração? Primeiro que das 10 às 3 que tu conseguiu, tu tem que valorizar. Tu tem que, fundamentalmente, entendo eu, estar bem com a tua consciência, porque tu tentou. Né? Que nem eu coloquei antes. Nós temos limitações e temos limites. E temos também alguns bloqueios, né, em termos de crenças, de conceitos e da formação e educação que nós tivemos desde a infância. E tudo isso faz com que aquilo que tu colocou do autoconhecimento, né, que é a percepção interna de cada um de nós, né, de entender o que faz com que eu não consiga avançar. Não adianta eu querer ter realizado as 7 outras que eu não consegui, se eu não compreendi por que eu não consegui. Sim, entender o que deu errado também. O que deu errado, e nem entendo a tua colocação, mas nem sempre errado. Porque o que vale é nós fazermos um projeto de acordo com nossos interesses, com necessidades internas e com a nossa consciência e convicção do que nós queremos. O errado, às vezes, vai acontecer. Cabe a nós o que no fim do ano. Vida, faz né? parte, sem dúvida nenhuma, né? As responsabilidades nós temos nossas escolhas. Fim do ano, o que nós vamos ver? Nós vamos fazer uma reavaliação, né? Vamos aprender a lidar com as nossas frustrações, mas não em função da minha inépcia, da minha falta de vontade, né? E a vontade, fundamentalmente, de ter uma vida mais satisfatória. Eu estar de bem comigo, com as pessoas que eu amo, que me rodeiam. Sim. Doutor, hoje em dia a gente vive, como a gente fala, na sociedade acelerada. Sim. Então, estamos mais ansiosos, parece que o tempo está mais curto. A gente também gasta grande parte no celular, o que tira também bastante o nosso tempo. Sim. Há estratégias para a gente lidar com a ansiedade? Como é que a gente pode fazer para controlar os ânimos? Sim. Então, a ansiedade, até o fim do século passado, no início dos anos 2000, nós tínhamos que o grande mal social, no aspecto da saúde mental, era a depressão. Né? Hoje, sem dúvida nenhuma, nós listamos como a ansiedade. Né? O que é uma ansiedade? Né? É aquela ânsia em 2 aspectos. De sair de uma condição que me incomoda, né? E eu preciso identificar o que está me incomodando, ou uma ânsia de chegar num lugar que possa me acomodar. Né? Então, fundamentalmente, você colocou a questão do celular, que ali tu tem as redes sociais, as propagandas, né, as expectativas idealizadas, isso a gente tem que cuidar muito, né, porque a idealização, ela transcende muitas vezes a realidade que nós vamos conseguir. Né? E essa ânsia, ela está muito vinculada à questão de você atingir a expectativa padrão social.
É como se fosse, colocar assim, uma ânsia histérica de atingir a expectativa padrão na estrutura social. Não? Então, é fundamentalmente. Então, o que eu faço para o celular? Eu preciso, fundamentalmente, eu não excluo, nós precisamos da tecnologia, né? Instagram, Facebook, Twitter, E está tudo ali agora, né, doutor? Não tem como escapar. Só que nós temos que também usar para os coisas boas. Se você lia um livro, vai ver um artigo na internet, não é problema nenhum. O que nós não podemos é ficar, por exemplo, num TikTok, perdendo, eu estou usando aqui o termo dos nomes das mídias, porque é de senso comum, né? Enfim, nem contra nem a favor, mas eu sou um analista e preciso compreender o que acontece nessa estrutura social. No TikTok, você fica passando os dedos, né, em situações, né, ao qual não vão te preencher, não vão te trazer um dado reflexivo, muito menos uma evolução. Vamos pensar assim, é que nem uma criança ser alimentada só com salgadinho. Né? Os pacotes de salgadinho. Não, uma criança precisa de uma carne, de um arroz, de um feijão, não sustenta. Né? E essas mídias, muitas delas, né, essas redes sociais, através da mídia, elas não nos sustentam. Né? Nós temos que ter a consciência, né, daquilo que nós queremos para nós mesmos. Né? Outra perguntinha aqui também, doutor. Sim. Quando a gente vai fazer as nossas metas, o senhor poderia compartilhar conosco alguma técnica prática? Sentei para fazer minhas metas de 2025. O que eu tenho que analisar antes de fazer essas metas? Okay. Como é que tem que ser assim, uma dica prática assim, para quem ainda vai fazer essas metas? Práticas e simples. Primeiro tem que escrever. E não colocar no celular. Escrever. E escrever no papel. Escreva no papel. Hoje em dia está muito comum, ficou um up legal assim nas relações amorosas, escrever carta à mão, né? São coisas bacanas, porque personalize. Então, pegue um papel e escreva. Agora, traga para dados de realidades, naquilo que eu coloquei. Metas, né? reais, possíveis. Metas reais, né? Que não se tornem situações frustrantes. Imaginárias, mágicas, né? E que tem a ver com a identificação que você tem. E aquilo que eu coloquei na primeira parte da fala fundamental aqui. O que realmente tu tem como necessidade? Qual é a tua prioridade, né? Eu quero ser feliz, mas você quer ser feliz no quê? Entendeu? Qual área? Isso, eu quero mudar de emprego, né? Ok, eu vou fazer um curso. Hoje tem tantos cursos online, né? Eu vou, que nem eu dei o exemplo aí do emagrecimento, eu vou começar a caminhar na rua. Né? Eu estou sem dinheiro para uma academia, não tem problema, você vai caminhar na rua. Você vai fazer abdominal em casa. E essa é uma questão também, doutor, porque hoje, no mundo de hoje, nós temos tantas possibilidades. Sim. Na internet, com os cursos. Há tantas possibilidades que vem essa indecisão, porque como a gente tem acesso a tudo, a gente não sabe o que quer. Que vai de encontro àquilo que o doutor falava, de tu se conhecer, ver qual é o teu desejo para saber o que você vai fazer. Porque a gente tem acesso a tudo hoje em dia, né? Tudo. Só que assim, esse tudo é o salgadinho da criança. Entendeu? Na verdade, é a mesma coisa nas relações sociais ou até relações amorosas, né, ao qual você tem todos os meios de comunicação e você muitas vezes está se sentindo sozinho. Sim, exatamente. A solidão, né, é uma das coisas mais difíceis, né, de suportabilidade do ser humano. Né? Nós precisamos nos fortalecer para poder fazer duas coisas na vida: viver a vida, né, naquilo que ela oferece, a vida é uma dádiva, e também se fortalecer para enfrentar os problemas que elas aparecem. Né? E hoje está muito sublimada a coisa no aspecto negativo. Né? Você buscar na droga, você buscar no álcool, enfim, né, coisas que... Prazeres momentâneos. Momentâneos, né, que são enganosos, assim como são enganosos os desejos, que eu coloquei anteriormente, né, da sociedade, né, numa estrutura massificada que por trás tem um objetivo econômico, né? Com certeza. Tem que estar em alerta nessa questão, né? Essa questão também, doutor, de buscar uma terapia, buscar um atendimento profissional, ajuda também a pessoa a se entender. Porque se a gente não se entende, fica difícil de organizar todas essas questões
Porque no mundo com muitas informações, se a gente não conseguir filtrar, também acaba mexendo com a nossa consciência. Ok, bem importante a tua colocação, né? O processo psicoterápico, a psicoterapia, ela tem esse objetivo, né? De ajudar o paciente a poder entrar em si, né? Se perceber, compreender seus limites, limitações, suas capacidades, né? Administrar suas situações, muitas vezes, traumáticas, né, distorções de percepções, né, e fortalecimento da estrutura de personalidade hoje. Que bom que nós temos, né, vários profissionais trabalhando na área, trabalhando muito bem, maravilhosos, né, e os pacientes que entenderam que esse é um caminho, né, de grande ajuda, né, que é o processo psicoterápico, né. E cada vez, doutor, tem sido mais essencial. Cada vez mais essencial, porque assim, é difícil de você discernir e compreender, né, as tantas mensagens e informações que vêm. O que tu se identifica? Né? O que te dá sentido para a tua vida, na verdade? Né? O que aquilo tem a ver com você? E aí entra também, doutor, aquele poder de escolha, né? A gente tem que escolher o que vê, o que entra, saber selecionar o que vai consumir, o que não vai, o que é para mim, o que não é. Isso, e aí tem uma coisa nisso que tu coloca, bem interessante também, que nessa questão, né, dessa estrutura social ansiogênica, né, existe uma ânsia de pertencimento. As pessoas querem pertencer a um grupo, a alguma um grupo, coisa. Aquilo. Para quê? Para afirmar naquilo a sua identidade. Não. Nossa identidade nós afirmamos dentro de uma estrutura de personalidade conosco mesmo e na formação que nós tivemos. Se por acaso a tua identidade, a nossa identidade está enfraquecida, nós vamos procurar ajuda profissional para poder afirmar aquilo que nós somos. Nós só vamos escolher e ter nossos desejos de acordo com aquilo que realmente nós temos e somos. E isso é muito verdade, doutor, porque muitas vezes nessa ânsia da procura pela felicidade e tantas formas de viver e tantas informações, as pessoas perdem quem elas são de verdade. Tá, mas o que eu gosto? Quem eu sou? O que eu quero? Para onde que eu estou indo? Isso é muito importante. Quando se perde a identidade, daí fica mais complicado. É uma das coisas mais difíceis de lidar, é quando você perde a identidade porque você se torna dependente, né? Você está condicionado ao desejo do outro e até ao mando e ao controle do outro. Parece que perde aquele poder de decisão, né? Totalmente, porque quando o teu desejo não é mais teu, né, você se subordina. Olha. Isso no amor, no trabalho, né, nas relações sociais, né, nas questões que envolvem o financeiro, né, que a subordinação do eu, ela se dá em função do enfraquecimento da estrutura de identidade. Muito bem, doutor. O papo está muito bom, mas eu gostaria que se o senhor pudesse deixar uma única dica, assim, para aquelas pessoas que elas querem muito, não, esse ano eu preciso cumprir as metas, também até tirando esse preciso, né, que a gente comentou sobre isso, mas se o senhor pudesse dar uma dica, aquela assim, ó, dica ouro, para viver bem 2025, o que o senhor falaria? Ok. Eu diria assim, né, siga, né, a sua condição interna. A tua necessidade interna, a tua prioridade interna. Né? O que serve para ti ser feliz, não necessariamente do outro, nem do outro para ti. Segundo, faça as coisas em etapas. E valorize muito o que você já conquistou naquele dia. Depois naquela semana, no mês e talvez no fim de ano. E se no fim de ano a gente não conquistou tudo, nós vamos nos valorizar porque nós tivemos muita vontade e consciência de escolher aquilo que está na minha convicção. Muito bem, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui, por essas dicas preciosíssimas que com certeza vão ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso, que o senhor também já faz um grande trabalho aqui na nossa cidade, na região. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Gente, a você de casa, para saber todos os assuntos de outros programas, outras entrevistas, continue acessando todas as nossas plataformas digitais. Até a próxima.